Bem, nós estamos, então, estudando o item 13, né, gente? Que é o item que fala sobre os desafios da jornada. Então, semana passada a gente começou a olhar algumas questões e hoje a gente combinou que ia partir das perguntas de vocês. Eu sei que a Vânia tem algumas perguntas, a Giza também tem algumas perguntas, então vamos partir das questões de vocês para a gente depois ir expandindo e aprofundando junto com os textos. Então, Vânia e Giza, pode trazer as questões para a gente começar o nosso estudo? Sim. Quer começar, Giza, ou quer que eu comece? Começa você, Vânia. Você já tinha falado semana passada que tinha pergunta? Bem, obrigada. Então, no capítulo 8 do Homem Integral, no ponto Nascimento da Consciência, a gente tem ali aquele texto que começa com: deste modo, o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas ao fazerem contato com o ego. Qual é a página para o pessoal poder ter uma ideia? Eu já tinha colocado aqui, espera um pouquinho. Eu não coloquei. É porque eu já imprimi as perguntas. Ah, tá. Não, tudo bem. Não tem problema, não. Eu olho aqui. É rapidinho. Ok. Eu vou falar. Aqui é na página, no meu livro, é a página 140. 140. Uhum. E é bem no meio, começa com, o parágrafo começa com: deste modo, o nascimento da consciência, e acaba no processo de individuação, um processo de individuação. Uhum. E aqui a nossa pergunta seria se você podia dar uns exemplos práticos para a gente poder compreender melhor esse mecanismo. Sim, então a Joana está começando a falar sobre. Ela, antes disso, ela cita, né, a frase do Jung, né, que a vida só é real quando é consciente para alguém, né? E que justamente a tarefa do homem é tornar-se consciente do seu próprio processo, né? A partir dos elementos vindos do inconsciente. E aí ela fala que dentro de processo onde a consciência vai se constituindo, tem esses conteúdos que emergem do inconsciente, né? Através desse movimento que quer ser reconhecido. Então, quando ela fala desse parágrafo, que o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, né? Ela está partindo dessa ideia geral do Jung, dessa relação de oposição entre consciência e inconsciente. Tá? Então, isso é um dos aspectos da conjunção dos contrários, né? Então com Jung vai dizer que tem que haver uma tensão dos opostos para gerar consciência. Então, a consciência ela se dá através justamente do conflito. Sem conflito não há consciência, sem tensão não há consciência. Então, e todo o padrão arquetípico, quando ele se manifesta na vida e se revela como imagem, como processo, ele vem de maneira dual também, né? O masculino, o feminino, o em cima, embaixo, o sim, o não. Então, toda a dinâmica da vida também vai se dar por esses pares de opostos, tá, gente? Que vão gerar também uma relação de troca. Então, esse par de opostos, para Jung, eles são complementares e, ao mesmo tempo, opostos. São opostos, mas complementares. Então, de uma certa maneira, todo esse movimento da vida é, de uma certa maneira, fruto de uma conjunção dos opostos, né? Então,
tudo, né, Vânia? Tá ligado aí. Então, por exemplo, né, a própria questão que a gente fala do pai e da mãe, né? Cada um tem um arquétipo, né, que está ligado com qualidades arquetípicas, que não está ligado necessariamente à figura biológica da mãe e do pai, mas a qualidades psicológicas ligado ao arquétipo. A mãe acolhe e dá colo, o pai dá o limite. Então, são forças contrárias. Um diz, não pega a criança. A mãe diz, pega a criança. Deixa chorar. A mãe diz, não, coitadinho. Então, aí tu vê, tem essas tensões de opostos na própria dinâmica natural da vida. E dentro de nós, também nós somos movidos por isso. Né? Por exemplo, isso está lá desde o bebê. Né? Quando o bebê está com fome, por exemplo, tem um exercício da vida que faz ele chorar e para dizer que ele está com fome e exigir o alimento que está faltando, e, ao mesmo tempo, tem que lidar com a frustração desse seio que pode não vir na mesma hora. Né? Então, aí tem uma tensão entre a gratificação e a frustração. Aí já temos opostos, entende? Então, o bebê já está tendo que lidar com o oposto numa experiência que é muito básica de vida. E isso vai se dar de vários momentos na vida da gente, de várias formas, né? Ou conteúdos que querem emergir, né? Tem um lado meu de um impulso agressivo, que eu não sei lidar, e um lado meu que está sendo educado para mim não ser agressivo. Né? Então, tem uma tensão de opostos aí. Então, todo o processo da vida, eu diria, que se baseia nessa dinâmica, dessa conjunção dos contrários que a Joana coloca aqui. Não sei se deu para compreender, se é suficiente esses exemplos. Sim. Deu para entender bem. Muito obrigada. Eu tenho outras perguntas, mas eu vou deixar a Geisa perguntar. Não, eu só queria, nesse contexto aí, então, o que a Joana chama de substância psíquica é o que vai surgindo no ego dentro dessa conjunção dos contrários, dentro dessas experiências que vão se formando, é isso? A substância psíquica? Sim. Do ego. A substância psíquica do próprio ego, desse conteúdo, mas não só do ego, né, Giza? Também do ego, né? Quando ela fala, né, que formas e impressões arquetípicas, ao fazer contato com o ego, dando surgimento para a sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Então, claro, essa é a matéria-prima que o ego tem, né, para poder realmente fazer a individuação. E essa matéria-prima faz parte de toda a natureza do ser humano, desde do próprio conteúdo que vão formar a identidade do ego, mas de todos os outros demais complexos. Então, a gente pode dizer que a substância psíquica representa todos os elementos que constituem a natureza do nosso ser, seja do ponto de vista de conteúdos vivenciados, mas também dos elementos que operam o nosso psiquismo, né? Que envolve as emoções, os sentimentos e demais elementos que constituem o nosso mundo interno. Então, isso, de uma certa maneira, tá voltado a todo esse material, né? Que vai, de uma certa maneira, ganhando substancialidade, né? Vai, de uma certa maneira, movimentando. E isso, de uma certa maneira, tem muito a ver também com aquilo que a gente já traz do passado também, né, Gita? Então, essas impressões arquetípicas aí também é uma atualização de conteúdos de vidas passadas também que vem de impressões arquetípicas, trazendo necessidades e questões e temas que envolvem elementos importantes da nossa encarnação. Tudo isso faz parte das substâncias psíquicas daí. Então, obrigada. Tem mais alguma? Sara? Eu vou fazer a da Sara, depois eu volto para a Vânia. O microfone está fechado, Sara.
Oi, boa noite. Só uma pergunta. Você sempre falou a mãe, né? Mas quando a criança, ela tem eu trabalho com crianças. Eu tenho uma criança que o pai, ela tira tudo do pai. Tudo que ela quer com o pai. E a mãe que parece mais o homem, e a mãe que bota limite nela. Sim, por isso que eu falei, né, Sara, que não é a imagem biológica, né? Não é o pai e a mãe biológico, mas é a função arquetípica do pai e da mãe. Essa função arquetípica pode ser ocupada por qualquer figura. Pode ser a mãe ocupando o arquétipo do pai, pode ser um tio, pode ser um professor, pode ser um avô, uma avó. Então, como o espírito não tem sexo, o arquétipo, nós temos todos os arquétipos dentro de nós, né? Ele atravessa, mas o nosso padrão cultural e biológico nos define a partir de um padrão geralmente mais comum. Então, geralmente, o arquétipo da mãe está mais ligado à figura da mãe mesmo. Mas como a sociedade está mudando, numa sociedade que está ficando mais complexa e com menos limite de funções, o arquétipo também vai mudando, né? Vai dançando mais também, daí é natural. Ok. Obrigada. Pronto. Vânia? Então, obrigada. Então, agora é na página 141. Começa assim o parágrafo. Os equipamentos constitutivos da consciência sutilizam-se e adquirem mais amplas percepções que facultam o desenvolvimento emocional e ético do homem, auxiliando na liberação de conflitos. Que equipamentos são esses? Quando ela diz que equipamentos constitutivos da consciência, ela está falando exatamente do que aqui? Lê de novo para nós. Eu não estou achando. Página 141. Tá. Os equipamentos constitutivos da consciência sutilizam-se e adquirem mais amplas percepções que facultam o desenvolvimento emocional e ético do homem, auxiliando na liberação de conflitos. Então, na verdade, né, o que ela está falando é que porque a consciência, como tipo, a consciência é um termo bastante complexo, né? Então, nós, como consciência, a consciência tem vários recursos que a gente já viu, por exemplo, na tipologia, a gente viu que tem 4 funções ligadas à consciência: o sentimento, o pensamento, a intuição e a sensação. Então, quando ela fala que esses elementos da consciência vão se utilizando, é que esses elementos que constituem que instrumentaliza a consciência de operar no mundo, né, de mediar a relação com o mundo interno, vão poder também ser trabalhados. E a gente vai elaborando, então, não só os conteúdos vão se modificando, mas também os elementos que constituem a estrutura da nossa consciência e que são funções que operam na consciência, vão também sendo transformados e sutilizados. Então, se o meu pensamento vai sendo elaborado, se o meu sentimento vai sendo elaborado, se a minha intuição e a minha capacidade de operar com a intuição, com o pensamento, se torna mais eficaz, né? E a minha consciência também vai se transformando na medida que esses elementos vão sendo elaborados, também vão evoluindo dentro de mim. Então, é isso que vai se dando, né? Desculpe, então, você falou o sentimento, o pensamento, a intuição, qual o outro? E a sensação. Desculpe, a sensação. Desculpe não levantar a mão. Sensação. Assim como a vontade também, né? Assim, quando o ego começa também, naquele processo a gente viu do conhecer e ser conhecido, né? E o ego começa a se perceber também, começa a refletir, né? Então, isso é um instrumento que ele começa a adquirir. Então, toda essa capacidade egóica dele, de uma consciência mais psicológica, mais elaborada, mais reflexiva, são recursos que ele vai ganhando também e vai se sutilizando, vai elaborando, e isso vai ajudando ele a crescer, a se aprimorar, essa consciência a se expandir.
e aí a minha reflexão vai ficando mais elaborada, onde eu abro o campo para a intuição e vai num processo crescente de complexidade, de riqueza interna a partir disso, né? A Silvia quer falar uma questão, Silvia? Eu só queria clarificar uma coisa que eu estou pensando, não sei se é exatamente. Por exemplo, as explicações que você dá, seria essa formação da consciência em si, seria, então, uma consequência daquilo que você é o sujeito, você observa, você é observado, aquilo que a gente discutiu na outra semana, que você tem conhecimento, você observa, você é objeto que é observado, e você é o que observa, e de certa forma a gente traz tudo dentro em que nos torna mais completo e tal. Seria esse processo, então, de ter esses opostos, essas coisas, sendo uma coisa e sendo outra ao mesmo tempo, e tendo conhecimento das duas ou três, e se tornando um. Sim, esse é um processo geral daí, né, Silvia? A gente pode dizer que esse processo geral de uma caminhada, né, onde a consciência vai se tornando senhora de si, no sentido de ela poder realmente operar e depois ela poder se perceber também, né? E aí tendo uma complexidade maior. Então, esse é um caminho de complexidade que a gente vai dando, né, nesse processo todo, né? Mas dentro desse processo geral que está falando, há vários movimentos acontecendo dentro da gente nesse jogo, né, de conhecer e ser conhecido, aonde envolve todos os elementos aí que fazem parte das funções que a gente tem dentro de nós, né, para operar a partir dessa consciência, como a gente falava, do sentimento, da intuição, da vontade, né, das relações humanas, que envolve o afeto, né, e é todo o processo de amadurecimento, superação do sofrimento, que ela vai falar mais tarde, né, no capítulo, né, de busca de uma identificação de modelos, de poder ter de permissão de ser amado, todas essas qualidades psicológicas também que a gente vai adquirindo, de autoestima, de poder desenvolver traços de valores espirituais, como a bondade, né, a compaixão, que ela vai falando ali. Então, de uma certa maneira, com isso tudo, a gente vai adquirindo também valores espirituais e operando com esses valores espirituais. Então, tudo isso vem junto nessa caminhada, né? Então, por exemplo, essa consciência que começa a surgir, seria, por exemplo, quando o espírito está naquela posição de mudar de primitivo para começar a ter os sentimentos? Seria nessa... A gente leu bastante. No início, a gente é primitivo, depois vai mudando, tem o sentimento, depois se chega ao amor. Quer dizer, seria... O início da consciência seria esse processo da gente estar começando a ter os sentimentos, porque mais tarde, por exemplo, quando ela fala que a gente vai aceitar o sofrimento como parte do processo e não vai se incomodar mais com aquilo, quer dizer, significa que a gente já está chegando na posição. Sim. O espírito já desenvolveu, já seria isso? Sim. Seria isso, mas lembra que no começo ela falou que para se dar, né, se despertar da consciência a partir da inteligência e do sentimento, né, essas duas coisas. Do instinto, né? Tem um mito central, né? Tem dois arquetipos que nos ajudam a ter referências básicas para poder construir e gerar essa consciência. Ela fala do mito central, a perda do mito, né, que a gente falou, né, um pouquinho nos encontros passados, né? De certa forma, essa central seria, por exemplo, aquela luz divina que todos nós temos dentro de nós? Seria esse o... Não que só daí esse começa... mito. Não só esse é o mito, sim, esse é o mito básico da nossa filiação divina e desse self que representa também não só o espírito, mas a imago divino dentro de nós, né? Então, sim, mas na verdade esses mitos, né? Eles vão se desdobrar nos arquétipos, né? E tendo certas regências
que definem certos padrões psicológicos conforme o nível de consciência e o momento histórico da humanidade. Então, esse mito ele muda também, né? Desenvolve a gente, desenvolve o mundo como um todo. Tá, obrigado, Gelson. E ao mesmo tempo, o mundo, ao mesmo tempo, nos provoca e nos cria uma base de sustentação e orientação ao mesmo tempo. Esse jogo de tensão novamente, as coisas de fora com os padrões arquetípicos da vida, do corpo, e os processos internos da consciência que transforma a coisa de fora e é desafiado e é, de uma certa maneira, imposto também pelas questões que a vida nos coloca, né? Tem toda essa dinâmica. É como se tivesse esse diamante dentro de nós, bruto, que está sendo polido de uma faceta a outra até chegar a um brilho total, né? Então, obrigado, Gelson. Eu sou Li, e depois a Vânia tem mais perguntas, né, Vânia? Pode falar. Pode pegar a Vânia, não tem problema não. Pode, tudo bem. Tanto faz, pode falar. Depois É que eu sinto que vocês são muito bons e eu faço perguntas muito bobinhas, mas eu preciso saber fazer o quê? Isso aí, quando vocês estavam falando, eu pensei no Daimon, né? Porque realmente é o que nós temos a maior capacidade aqui enquanto estamos no mundo, fazer com que o Daimon seja cada vez mais, digamos assim, a nossa realização enquanto nós estamos aqui, né? Mas não é a meta, o self, né? Nós estamos totalmente em conexão com o nosso Pai, nosso Criador. Mas pelo menos é o que eu estava ouvindo hoje, né? Reouvindo sobre Daimon, é mais ou menos isso que vocês estavam falando agora. Bom, eu queria perguntar uma coisa aqui, Gelson, do complexo, na página 143, e também tem uma outra coisa na página 144, é pequenininho, mas eu tenho que perguntar por causa do contínuo aqui. Primeiro, na 143, o complexo homem é de natureza transcendental, corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte, sem surgir de um para outro momento ao acaso, ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta destruidora. Você poderia falar um pouquinho sobre, porque eu pensei no perispírito, né? Mas aí está falando do complexo homem. Pode me fazer um favor? Ela nada mais está dizendo, eu falei que o homem, na sua natureza total, ele tem uma dimensão transcendental, ou seja, ele é espiritual. Né? Então, a origem nossa, né, do homem é transcendental, ou seja, é espiritual. A gente não é essa carne, essa realidade material. Todo esse complexo que a gente chama de homem, né, com a sua natureza física, tudo que a gente compreende, né, ele tem uma natureza que transcende essa dimensão material, biológica, que é a nossa natureza espiritual. Eu acho que eu fiquei um pouquinho confusa, agora eu entendi melhor, porque quando falou aqui, sem surgir de um para outro momento, ao acaso, então eu fiquei, eu não estava um pouquinho, mas agora eu compreendi melhor, então é isso mesmo que eu pensei. Aqui, Dot, mais uma coisinha, por gentileza, aqui quando eu falo assim, na página 144, deste modo, as controvérsias sobre a sobrevivência vão cedendo lugar à afirmação da vida, especialmente agora quando se desdobram as terapias alternativas na área da saúde que recorre às memórias do passado, aos substratos da mente precedente ao corpo, mediante as quais o contínuo da consciência não sofre interrupção com a morte orgânica, nem surge com o seu renascimento. Então, claro que eu pensei aí no perispírito, né, que está tudo ali arquivadinho, ali não tem jeito de estar arquivado. Mas você pode me explicar um pouquinho aqui, o contínuo da consciência não sofre interrupção com a morte orgânica? Porque a gente sabe, então por que fala aqui em cima, né, recorre às memórias do passado, aos substratos da mente precedente ao corpo? Por gentileza. Porque aqui ela não está falando da consciência egóica, ela está falando da consciência
como sinônimo de mente e de espírito. Aqui, mente, espírito e consciência é a mesma coisa. Então, a mente sobrevive ao corpo, a consciência sobrevive ao corpo, e ela não é determinada pelo corpo. Então, ela é um contínuo, né? Independente do desencarne ou reencarne, essa consciência, que é o espírito, ela permanece e vai evoluindo, né? Então, ela está usando a consciência aí como sinônimo de espírito. Ok, obrigada. É isso. Vânia? Obrigada. Agora, a pergunta é na página 142, e é esse ponto aí que você já deu uma pequena pincelada. Começa assim: o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Não vai dar para ler tudo. O parágrafo começa vai até lá: o ego adquire desse modo a consciência autêntica no momento em que é sujeito que conhece o objeto conhecido. Você poderia colocar aqui algum exemplo? Sim, assim, ó, eu vou dar um exemplo psicológico, né, de comportamento, mas serve para qualquer instância humana, né? Porque assim, ó, existe aqui uma frase do mestre Eckhart, que o Jung, de uma certa maneira, fala, outros autores também antigos falam: ser e saber são a mesma coisa. Se eu sei, eu sou. Se eu não sou, é porque eu não sei. Então, então, a consciência autêntica, né, é justamente quando eu me aproprio de algo, aquilo se torna meu. Eu sei que eu tenho que fazer a caridade, mas se eu sei só na cabeça e eu não sou caridoso, então eu não tenho consciência do que é aí na caridade, né? E mesmo que eu faça uma atitude, isso talvez ainda não seja caridade. Posso fazer mais por egoísmo, mais por interesse, mais por educação, mas não é ainda um ato caridoso no sentido pleno da palavra. Então, por isso que não, quando ela fala ali no parágrafo que tu citou, né, Vânia, que não basta conhecer de fora para dentro, mas vivenciar o que é conhecido, incorporando a nossa própria realidade, né? Então, e isso só se faz quando a gente toma consciência, e a gente não tem consciência nem de nós mesmos, né? Às vezes, né? Às vezes, por exemplo, eu me lembro de um amigo meu que era da Casa Espírita, da Juventude Espírita, né? E ele foi educado pela mãe dele, né? Pela mãe e pela avó. O pai dele separou da mãe, e ele não tinha essa figura masculina. E ele comentando uma vez comigo que ele não tinha dado conta que ele já era um homem, né? Então, ele tinha mudado, o corpo dele tinha mudado, ele vivia a mudança do corpo, mas não tinha consciência da mudança do corpo. Até que um dia a professora na escola falou: fulano, tu tem que fazer a barba. Tu se deu conta que tu tem barba, né? E quando a professora espelhou ele, serviu ele de espelho e devolveu ele para ele mesmo, ele deu um choque, tomou consciência: puxa, mas eu já tenho barba. Ele começou a se apropriar daquela realidade que era dele, mas que ele não tinha consciência da sua realidade. E na medida que ele tomou consciência dessa realidade, começou a se relacionar com o corpo dele em transformação, ele fez uma mudança interna da imagem dele em relação à sua identidade masculina. Então, você vê assim que, mesmo às vezes a gente vivendo algo, a gente pode não ter consciência daquele algo. Então, de uma certa maneira, né, é exatamente isso, né? Eu não sou só aquela pessoa que estou conhecendo
o meu corpo que está sendo transformado. Mas eu tenho que tomar consciência do que é eu ser atravessado por esse corpo que está sendo transformado, né? E ser sujeito que conhece e, ao mesmo tempo, ser objeto conhecido dessa experiência, que é a mudança do meu corpo. E isso se dá tanto de eu comigo mesmo, como o outro. Então, o outro, que foi a professora, se tornou o sujeito que conhece a mim. E revela uma parte de mim que eu não estava tendo consciência, mesmo vivendo isso através do meu corpo. Né? E porque a gente precisa do outro também. Né? Esse outro é o self, né? O próprio self, mas esse outro também é o outro que se relaciona comigo. Então, interessante, talvez só para começar essa pergunta, né? Na realidade, quando a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento, né? Então, é esse movimento de se apropriar daquilo que se é, né? Que se tem, que se contém, né? Aqueles sentimentos, os pensamentos, as posturas internas, os valores, né? Que eu estou ali vivendo, para que eu, nessa consciência sobre aquilo que eu, vamos dizer assim, tenho sido, né? Que não é finito, que eu tenho sido, para conseguir ir modificando algumas coisas, é isso? É isso, assim, por isso que, né, Vânia, a Joana propõe que a gente não seja reativo, né? Quando a gente é reativo, a gente responde do lugar da inconsciência, é automático. A gente tem que ser reflexivo. Né? Então, a reflexão justamente é esse desdobrar por cima de nós mesmos. Então, a reflexão é quando consegue parar, conter a tua energia e se voltar, né? Em vez de tu... E aí tu é o movimento, tu é aquele que para o movimento e se percebe, se olha e se reconhece. E aí pode avaliar. Então, a reflexão é justamente esse momento onde tu é, ao mesmo tempo, o objeto que conhece e o objeto que é conhecido. Né? Então, essa é... E, ao mesmo tempo, né, e por isso que, junto com a reflexão, a Joana propõe que esse processo de autoconhecimento se dá a partir de uma percepção honesta com a gente mesmo. Não julgar, que o julgar também é fechar. Quando tu julga, tu fecha a questão. Então, tu tem que fazer um trabalho de se perceber. E essa percepção tem que se acolher, né? Tu te acolhe amorosamente e tu busca elementos também, né? Nesse diálogo, elementos da própria vida. Como é que o mundo me vê? Como é que eu me percebo na vida, na relação com... Então, não é só uma questão de mundo interno, porque às vezes a gente pode se confundir, estar muito viciado no entendimento de nós mesmos e ficar num ciclo vicioso. E por isso que a gente precisa da vida e do outro para nos desafiar e nos provocar, porque senão a gente não faz consciência. Né? O outro, seja amigo e inimigo, né? Às vezes melhor o nosso inimigo até do que amigo, porque o inimigo nos joga na cara, nos combate, nos confronta, né? O amigo às vezes passa na mão. Então, porque justamente a gente precisa dessa tensão dos opostos, né? Para gerar essa consciência que a gente falava antes. Ok. Giza? Que nas minhas perguntas também tinha assim, a ver com esse parágrafo, que é um parágrafo bem longo, quando ela fala, né, sobre o outro que passa a ser objeto, detido e conhecido. Uhum. Eu fiquei refletindo bastante sobre esse outro, né, que ela até coloca em itálico. Uhum. E numa primeira leitura eu achei que ela estava falando desse outro que existe dentro de nós, que precisamos nos conhecer, né, somos sujeitos do consciente, né, sermos o sujeito do consciente. Ai, peraí que apagou aqui mesmo. Mas depois eu comecei a pensar também nessa relação de nós com o outro, né? Nesse movimento de relacional, né? E que você deu um exemplo aqui da psicologia, né? Mas na filosofia também fala, né?
necessidade da aceitação do outro, né? E de essa alteridade, né? De reconhecer o outro como um ser, um ser, né? A função ética, né? Desse reconhecimento do outro. Né? Eu estava pensando disso também, que é uma forma também de valorização e uma forma também de humanização, né? Com certeza, Giza. Esse outro é o outro dentro de nós e o outro fora de nós. Então, os dois outros. Ela fala desse outro depois, porque ela fala de cuidar para não ser dependente desse outro, né? Então, de uma certa maneira, porque o outro nos reconhece, né? A gente precisa do outro para se fazer consciência de nós mesmos e confirmar nós mesmos, né? O outro nos confirma, seja do ponto de vista emocional, ético ou a nível comportamental, né? Eu faço alguma coisa boa, né? A criança faz alguma coisa boa, o mundo aplaude, né? O pai, os tios, que legal, né? Então, a gente está confirmando ela está se identificando com o comportamento, a gente está reforçando que aquele comportamento é positivo, porque ela fazer consciência daquilo e internalizar melhor aquele comportamento como um processo dela, né? Então, de uma certa maneira, esse outro é tanto o outro que desconhecido dentro de nós, como o outro fora de nós, na figura de uma pessoa, né? Com certeza. E também na relação da sociedade, né? Que é importante. Sim. Porque o outro pode ser totalmente diferente da gente, né? Assim, ou diferente, uma etnia diferente, uma cultura diferente. Sim, e aí uma já religião entra nesse diferente. aspecto também, né? Sim, culturalmente, valores diferentes, cultura diferente. Né? Então, o outro é tudo aquilo que eu não me reconheço. Isso é o outro. Então, pode ser uma cultura, pode ser uma religião, pode ser uma pessoa, pode ser, né, um outro dentro de mim, pode ser qualquer coisa. Então, tudo aquilo que eu não me reconheço como sendo parte minha ainda é o outro, seja o que for, né? Obrigada. Então, já ficou uma pergunta minha aqui dentro dessa da Vânia. Obrigada. Certo. Vânia, tu tem mais alguma questão? Então, vamos lá. Então, eu vou passar aqui agora para uma maiorzinha, porque as menorzinhas eu acho que dá para responder sozinha. No Introdução, parte 2 do Espelhos da Alma, na página 130, tem aqui um parágrafo que começa com: ressumando os conflitos de comportamento das vivências passadas, especialmente aqueles que se apresentam na área sexual, como forma de insatisfação de viver, dificuldade de desenvolver a afetividade, as várias apresentações do medo, as crises de solidão e de ansiedade. Torna-se impostergável o autoexame constante por meio da reflexão e do controle emocional que faculta compreender cada um deles, diluindo-lhes as garras dilaceradoras fixadas nos painéis da sensibilidade psicológica. Aqui não ficou muito claro para a gente por que ela se refere especificamente àqueles que se apresentam na área sexual. É simples, Vânia, né? a mesma pergunta que eu tenho, tá? Exatamente a mesma pergunta. Porque justamente elas são as mais difíceis, né? As mais fortes, né? Por isso que ela fala especialmente a área sexual, porque a área sexual envolve duas coisas importantes, né? Envolve o campo da projeção do desejo, né? Porque a parte sexual é o arquétipo da comunhão que está em jogo, né? O arquétipo da conúncio, que é o arquétipo da experiência de busca de Deus, né? Porque o arquétipo da conúncio é o arquétipo que nos leva à visão de totalidade, de unidade, a gente falava até há pouco tempo, que a Silvia colocou ali, né? Esse processo do conhecer, ser conhecido, para chegar nessa totalidade do ser, numa integração no todo, né? Então, o anseio sexual é um anseio de alimento de alma, de alimento espiritual, de alimento de completude, de alimento dessa comunhão espiritual.
E como tal, é um dos arquétipos mais fortes, o arquétipo da conúncia. E esse arquétipo da conúncia é vivido, de um lado, na sexualidade e, no outro lado, na religiosidade, que os dois representam a experiência desse arquétipo, né? Que o momento que tu está envolvido sexualmente com alguém é o momento que tu, de uma espécie de maior intimidade de comunhão, né? Do ponto de vista físico. E no momento que tu está em estado de meditação, de prece, é o momento que tu está mais também em comunhão, no sentido religioso. Então, é o mesmo arquétipo, né, da conúncio, né? É esse eixo vertical, né, do infravermelho e do ultravioleta. Então, muitas vezes, os anseios de alma são projetados na sexualidade, né? Então, por isso que o sintoma sexual religioso eles podem se confundir um pouquinho, porque há esse movimento da libido de um polo para o outro, né? E como a sexualidade também envolve daí prazer, gratificação, e uma série de ligados a impulsos, e que está voltado à minha necessidade de autoafirmação, que envolve poder, amor, e todo esse campo afetivo complexo, ele se torna uma dimensão das mais difíceis da vida da gente. Por isso que ela faz ela sobrinha e faz essa ressalva, né? Porque ali tu tem um movimento de uma cota de libido monstruoso, né? Enorme, extraordinário, no desejo, na sexualidade, né? E quantas coisas que a gente pode falar da paixão, né? Dessa paixão, né, tá ligado ao movimento da sexualidade. Então, por isso que ela fala da necessidade de tu poder ir olhar para isso, né, e poder diferenciar, elaborar, né, o que é necessidade fisiológica, o que é do espírito, o que se confunde, como educar isso, e assim por diante, né? Tudo isso tá em jogo aí. Acho que obrigada, doutor Gelson. Acho que a Eusoli agora tem uma pergunta. Sim, eu sou Li, depois a Sara. Eu tenho uma pergunta. Bom, isso aí que você acabou de falar, eu ia fazer a pergunta que você acabou de falar. Então, não preciso nem perguntar. Eu ia perguntar assim, então é sempre de fundo sexual, por exemplo, o anseio espiritual, mas aí você acabou de responder agora, quando você terminou de falar. Assim, já respondeu. Não é de sempre de fundo sexual. Existe um arquétipo por trás disso. Não é que uma coisa... né? Na verdade, não é uma coisa tá causando a outra. É uma equivalência que se dá no nível mais infravermelho e ultravioleta. Então, não é que todo o movimento espiritual é um anseio sexual. Eu diria que todo anseio sexual é um anseio espiritual, né? Tem uma base espiritual. Porque o Jung vai dizer que todo instinto, eu sou ali, é um movimento espiritual, é uma busca espiritual para Jung. Todo instinto, ele tem por base no instinto um princípio e uma finalidade que é espiritual. Então, eu tenho uma outra pergunta, Gelson. Eu enfrentei situação muito difícil no meu casamento e eu lembro, e era a época que eu também havia me tornado espírita. E houve até um dia que eu estava tão elevada orando e sentada na cama, né? Mas tão elevada que eu não percebi quando meu marido pôs a cabeça no meu colo. Ele pôs e olhando para mim, eu levei um susto tão grande, um choque tão grande quando eu vi que ele estava ali. Ele disse: você estava, como é que ele falou? No nirvana. E olha que ele não acreditava em nada, gente. E ele disse assim: você estava no nirvana, você estava toda brilhando, porque ele tinha mediunidade, né? Você estava toda brilhando. Doc, isso aí é o êxtase espiritual? Porque eu sumi, e levei um choque com ele, aquele grandão, o olho azul dele, sabe? Levei um choque com ele tão grande quando eu me dei em mim, sabe? Não sei, Soli, só tu vai poder dizer se é um ensino espiritual, porque... Tu que sentiu, né?
E o que é o êxtase de cada um de nós? Talvez o meu êxtase seja muito pequenininho perto do teu, vai saber, né? Então, quem vai poder dizer... Eu estava orando, fui orando, e você sabe que eu sumi, eu fui assim... A gente tem pequenos êxtases, né? Na vida da gente. E aí que tá, por isso que muitas vezes algumas pessoas podem ter uma experiência mística no contato sexual, né? Tem pessoas que entram numa experiência mística, né? E vice-versa, né? A gente, então, de uma certa maneira, o êxtase é uma experiência de realmente de elevação e superação de totalidade do ser, né? É onde a totalidade do ser que pode se dar de várias maneiras, na prece, na natureza, na meditação, né? Então pode ter sido um tipo de êxtase. Agora tem vários tipos de êxtase, né? E vários graus de êxtase. Então pode ter sido. Ok, obrigada. Sara? A minha pergunta é: essa sexualidade que você está falando está incluída também essa sexualidade assim desvairada que às vezes as pessoas falam, quando você é adolescente, você nem sabe direito o que é, você começa já com a vida sexual e daí você acha que já está amando. Isso aí está incluído ou é só prazer? Porque eu não entendi muito bem, tu falou do Está mas... incluído, Sara, porque mesmo que a gente não tenha consciência, não quer dizer que lá não existe um anseio mais profundo na nossa alma, mesmo a gente sendo infantil, mesmo nas patologias da gente, né? A gente faz alguns estudos que a gente faz, por exemplo, a gente fala daí teria que fazer um estudo para poder se ocupar disso, né? Da literatura azul, né? Literatura azul, do filme azul, que são os filmes pornográficos. Literatura azul é ligado à literatura pornográfica, né? Interessante, por que é usada a cor azul e não a cor vermelha para esse tipo de literatura, né? E de filme? Então, isso é uma pergunta psicológica importantíssima, né? Porque de uma certa maneira essas pessoas que ritualizam, né, que nesses lugares mais decrépitos, como banheiro de rodoviária, esses cinemas que antigamente tinham, que eram umas espeluncas, esse mundo decadente, né, onde a pessoa encontra dor, e esse mundo da alma, e onde as pessoas buscam também o contato íntimo sexual, muitas vezes o que está por trás desse anseio sexual não é a busca pelo contato físico, é uma busca de alma, que está sendo buscado de maneira equivocada naquela experiência. Era isso que eu queria saber. Azul. É uma imagem que eu estou atrás, estou preso a uma imagem que está projetada de maneira literal naquela experiência sexual, né? Por isso que a gente diz em psicologia por que existe prostituição ainda, né? Se hoje em dia está tão fácil de fazer sexo, né? A gente tem tanto aplicativo, né? Que tu encontra qualquer pessoa com tudo que é tipo de gente, forma, tamanho, cor, sei lá o que for, né? Interesse, fantasia, né? Hoje em dia é muito fácil. Por quê? Porque, na verdade, a prostituta ela não vende sexo, ela vende uma fantasia. Sim. Então, por trás da questão da sexual, tem muitas vezes uma busca de uma fantasia que está ali, só que a pessoa não tem consciência dessa fantasia, né? Então, isso vai se dando, né? De uma certa maneira, e mesmo inconscientemente. Silvia, depois eu sou ali de novo. Eu estava justamente falando um ponto que eu tinha feito, porque essa questão do sexo, da sexual, dessa procura, dessa coisa que o ser humano procura, por exemplo, em Tantra, eles têm o Tantra chinês, o Tantra, um uso da energia sexual para enlightenment, né? Para você se transformar, de certa forma, é uma forma de sobrepassar o físico, já é um êxtase iluminativo, porque, por exemplo, a questão sexual, de certa forma, tem duas facas, duas pontas, porque um lado pode ser extremamente destrutivo,
que a coisa sexual realmente é, e como você estava falando sobre a pornografia e tudo, e que a gente vê coisas assim aberrantes, e também pode ser aquela parte da criação. E essa é a diferença de como encontrar aquilo que cria, que te eleva, do que aquilo que te destrói. Então, é uma coisa, eu acho que, de certa forma, vai justamente naquilo que nós estávamos falando, de ser conhecido, de conhecer, de se integrar, de se conhecer, e usar toda essa energia que forma, que é essa energia de procura, para uma coisa que transcende e nos traz a iluminação. Eu não sei, Tá bonito. eu sinto mais ou menos Tá desse bonito. jeito, eu acho. Sorry. Sim, na verdade, né? A Joana tem vários textos que ela fala sobre esse tema, né? No Despertar do Espírito, já tem um sobre sexolatria, já tem sobre a sublimação da função sexual no Despertar do Espírito, né? No Amor Imbatível Amor, ela fala sobre sexo e amor, então, vários momentos, né? E também no André Luiz, que é sobre a reencarnação de Alexandre, né? Quando que acho que é no Missionários da Luz, se eu não me engano, Missionários da Luz. que tem um capítulo maravilhoso sobre sexualidade, onde o instrutor explica para o André Luiz que sexualidade, na verdade, é permuta de energia, né? A troca de energia. É a reencarnação do Segismundo, Isso, o tutor ali é o muito Alexandre. bonito. Ali. Ele fala da polaridade passiva e positiva, né? Receptiva e positiva do espírito, né? E a troca de permuta, justamente para essa força criativa se dar, né? Então, vale a pena dar uma lida lá, que é muito interessante. Né? Por exemplo, na questão, por exemplo, da Santa Teresa de Ávila, por exemplo, que ela tinha aquelas êxtases, e mesmo São João da Cruz, que era também uma forma de êxito espiritual, não é? Sim, sim. Entraria nesse mesmo... Chega um momento que daí a gente não tem mais... Se tu entender a sexualidade não como coisa física, né? Não como uma coisa, não permuta de contato físico, mas se tu der sexualidade como essa força criativa do espírito, que envolve todo o processo criativo do universo, dessa permuta que envolve beleza e harmonia, que sustenta o universo, então, daí não tem diferença aí, né? Mais sexualidade de espiritualidade, é a mesma coisa daí, né? Porque a gente está falando justamente desse processo realmente de comunhão, de troca, de criatividade. Então, por isso que o André falou, em vez de usar o termo sexo, vamos tirar o termo de sexo e falar permuta de energia, permuta de forças, né? Então, se a gente falar nesse nível, a coisa se torna muito mais ampla e não reduzida à questão daí fisiológica. Né? Por exemplo, isso daí de certo, eu não sei se eu estou certo, eu só quero confirmar com você. Por exemplo, no Homem Integral, quase no fim, que a Joana fala para a gente ver cada pessoa como uma pessoa que merece o nosso amor. Isso daí já é uma parte desse processo de criação. Seria isso? Seria de já ver, tudo isso. São todas permutas magnéticas. A química é uma permuta magnética, a gente pode ver que é uma troca sexual, o magnetismo do planeta, dos astros, a simpatia entre os elementos químicos. O André falou que não há permuta sem fecundação. Exato, o André, a evolução em dois mundos. As formas físicas descende das uniões físicas e as construções espirituais procedem das uniões espirituais. Então, o universo é feito de troca, né, Silvia? Então, a obra do universo, vai dizer, né, lá no André Luiz, é filha de Deus. Então, o sexo, na verdade, é a qualidade positiva e passiva do princípio criativo da vida, que se manifesta em toda a construção cósmica do planeta, do universo, desde o nível mais primário das formas físicas até no nível mais espiritual da harmonia perfeita, que envolve o equilíbrio e a sustentação de todo o universo. Bem, vamos mais uma, então.
Dá tempo, Fabrício, para mais uma pergunta? O Santiago. Então, Santiago, pode finalizar aí com mais uma questão, ou colocação. Dr. Gelson, pregunto para ver si yo no estoy en confusión. ¿Podría tener que ver la experiencia de la libido respecto de sublimar la libido al respecto de ese paciente que Jung tuvo con crisis muy agudas de alcoholismo y que él acababa por hacerle reflexionar? Si usted no busca una ligación, una unión con Dios en un aspecto, o no busca a través de algo religioso su unión con Dios, su alcoholismo no tendrá solución. Porque él hablaba de que enfrentaba el espíritu con espíritus del alcohol. Y que el hecho de haber caído en el alcoholismo, en lo más profundo, para salir de ese pozo, le recomendaba esa búsqueda religiosa hacia Dios. ¿Tendría que ver con esto? Sim, porque no alcoolismo há uma busca também de anseio de comunhão, né? Então, e álcool em latim é espírito, então, combatendo, então, por isso que tu falava, né, seja aqui, para combater o espírito, só um outro espírito, então, que era a experiência religiosa. Então, de uma certa maneira, né, existe um anseio ali, né? Por isso que há toda a compulsão, né, gente? Seja ela sexual, a compulsão de alimento, a compulsão de dependência química, a compulsão de compra, é uma busca de self. É uma experiência de self. Tá? A gente está falando de questões de uma experiência de self. Tá? Então, sim, com certeza. Tá? A Giza pediu para... a Giza já notou? Tá. Os livros que a Silvia queria saber. Tá bom. Ok. Os livros sobre o tema, né, da sexualidade, né? Isso. Amor imbatível. Amor imbatível, amor, né? Que tu colocou aí, Giza? Despertar do Espírito. O Despertar do Espírito. Você falou o outro também, não foi? Do Espírito, amor imbatível, amor, né? São 2 do Amor Imbatível Amor, dois capítulos, e 2 capítulos do Despertar do Espírito. Tá? Okay. E depois o André Luiz. Né? O André Luiz diz que é a Evolução em 2 Mundos e Missionários da Luz. Esse daí eu tenho. Eu estou estudando, inclusive, esse livro. Thank you very much. Obrigado, Gisele. Ok, então, gente, vamos para a nossa prece de encerramento.